Alô, pessoal, Wendel Mello falando aqui, começando mais uma incrível aula de introdução ao universo da programação com Python, né? O nosso mini curso, né? Havia uma previsão da gente ter o módulo 2 para esse mini curso, né? Esse módulo 1 está acabando, né? Penúltima aula. Havia previsão para a gente ter esse módulo 2, né? Mas, bom, vamos ver. Vamos seguir então. Na última aula, alguém lembra sobre o que a gente estava vendo na última aula? Foi sobre lista, não foi? Lista, conjunto. Muito bom. Né? O João respondeu certo. O conjunto, né? A gente falou sobre conjunto, né? Quem aí lembra como é que os conjuntos são implementados? Quais são as características que os conjuntos têm? Alguém lembra? Né? Os conjuntos são implementados através de tabelas hash, né? E eles têm a característica de não permitir repetição de elementos, não existe a ordem para os elementos, né? E eles só podem conter objetos imutáveis dentro deles, né? Os conjuntos são bons quando você precisa implementar operações onde estão incorporadas ali realmente a ideia dos conjuntos matemáticos, né? Às vezes você tem dois conjuntos de dados e quer fazer a união dos dois, ou quer fazer a interseção, você quer saber quantas pessoas que estão numa lista aqui aparecem em outra lista aqui. Aí de repente trabalhar com conjuntos em vez de listas pode ser mais interessante, né? Você já tem um método ali para interseção, né? Para união, para diferença de conjuntos, né? Então isso pode ser interessante. Hoje, então, a gente segue, né? A gente vai aprender um tipo novo de dado, que é o dicionário, né? Os dicionários são os queridinhos aí da galera, né? Todo mundo gosta de trabalhar com dicionários, né? Porque é um tipo de dado altamente versátil, né? E permite a gente fazer coisas bem interessantes, né? Então, a ideia é que os dicionários são mais um container da linguagem, né? É mais um container. Um container no sentido de que você tem um objeto que engloba outros objetos no interior dele, e mais um container que é mutável, ou seja, que ele pode ser alterado. Você pode inserir objetos no container, tirar objetos do container, etc. Né? Beleza. O dicionário, ele em muitos aspectos, ele lembra o conjunto, né? Ele se parece com o conjunto. Ele só tem uma diferença crucial, né, em relação ao conjunto. O dicionário, ele incorpora a ideia também de chave, né? Você tem os elementos dentro do dicionário e cada elemento dentro de um dicionário, ele tem que estar relacionado a uma chave, né? Como assim? Cada elemento tem que estar relacionado a uma chave. Vamos lá, vou declarar então um dicionário aqui, vou chamar de D1, né? Para a declaração de dicionário, a gente também usa os caracteres chaves, abre e fecha chaves, né? Então, as chaves em Python, elas podem ser usadas tanto para a declaração de conjunto quanto para a declaração de dicionário, né? O que gera alguma confusão às vezes, né? Principalmente porque a maioria das pessoas não está habituada com os conjuntos, né? Então, às vezes, a pessoa vê o conjunto e acha que é um dicionário, né? Então, vamos lá. Deixa eu declarar diferente aqui. Vamos lá. Vou declarar aqui nome, dois pontos, um nome qualquer, por exemplo, Jéssica. Declarar aqui idade, os pontos, 29. Opa. Altura, os pontos, 1,75. Ok? Então aqui eu fiz uma declaração de dicionário, né? Aqui ele declarou um dicionário. Mas como é que ele sabe que ele declarou um dicionário, né? Se eu pedir para ver o tipo, né, do objeto apontado por D, ele vai falar dicionário, né? Dictionary, né? Classe do dicionário. Como é que ele sabe que isso aqui é um dicionário, né? O dicionário, ele tem a característica de que você tem cada elemento no dicionário precisa estar associado a uma chave, né? Então pergunta, quantos elementos eu tenho nesse meu dicionário aqui? Alguém arrisca uma resposta? 3. O João respondeu 3, né? Matheus também. Eu tenho 3 elementos nesse meu dicionário aqui, né? Então, se eu perguntar o comprimento, né? O operador len sempre retorna o tamanho de um container. Vou falar, tem 3 elementos, né? Mas como assim? Eu estou vendo 6 objetos aqui, né?
A questão é que no dicionário, cada elemento precisa estar ligado a uma chave, né? Então vamos olhar esse primeiro aqui, né? Esse primeiro par aqui. Aqui eu tenho o elemento Jéssica e ele está ligado a uma chave chamada nome. Observa que para separar a chave do elemento, a gente usa o caractere dois pontos. Então, o que vem antes dos dois pontos é a chave, no caso aqui é a string nome. O que vem depois dos dois pontos é o elemento, né? No caso aqui é a string Jéssica, né? Então eu tenho a chave nome, né, ligado à chave nome, o elemento Jéssica. Em seguida, né, coloco uma vírgula para separar os pares, né, de elementos e chaves. Eu tenho a chave idade, né, dos pontos 29, ou seja, a chave idade ligada ao elemento 29. Em seguida, a chave altura ligada ao elemento 1.75. Né? Então, observa o seguinte, assim como as listas, você pode misturar, né? Pode ter objetos de diferentes tipos. Né? Aqui eu tenho um elemento string, aqui eu tenho um elemento int, e aqui eu tenho um elemento float. Né? Então, você pode ter, né, diferentes objetos aparecendo como elemento de dicionário. Né? Você pode, inclusive, ter outro dicionário, né, como elemento de um dicionário, né? Um dicionário dentro do outro, dicionário dentro do dicionário. Pode ter uma lista, né, como elemento do dicionário, né? Ok? E aqui no caso, mais uma vez, né, todo elemento precisa estar ligado a uma chave. Né? Assim como o conjunto, o dicionário ele também vai ser implementado internamente no Python através de uma tabela hash, né? Que é uma estrutura de dados específica, né? Que tem suas características específicas, que traz vantagens em determinados contextos e, eventualmente, desvantagem em outros, como tudo na vida. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente quando está trabalhando com o dicionário. Né? O que ele vai fazer, então? Ele vai associar cada elemento em cima da chave. Né? A chave vai ser usada para ele fazer o armazenamento na tabela hash, e em cima da chave ele consegue obter o item. Então, cada um desses itens, desses elementos aqui do dicionário, podem entrar em posições arbitrárias na tabela hash. Né? Você tem uma tabela de objetos e cada um deles pode entrar em uma posição arbitrária. A posição que ele vai entrar vai depender do valor da chave. Né? Existe uma função de hash que pega a chave, calcula uma posição na tabela e coloca o objeto lá. É isso. Então, o que acontece? Da mesma maneira que nos conjuntos, a ordem aqui é arbitrária. Né? A ordem é arbitrária. Aqui no caso, eu pedi para ver o D1, ele até me mostrou na mesma ordem que eu declarei, mas você não deve contar com isso. Né? Entenda que a ordem em que os objetos vão ser colocados no dicionário, ela pode, né, ser totalmente arbitrária, vai depender lá de como os objetos vão ser armazenados na tabela hash, que depende da função de hash. Né? Beleza. Então, se a ordem dos elementos é arbitrária, né, não faz sentido a gente trabalhar com índices para o dicionário. Se eu tentar acessar o primeiro elemento do dicionário e fizer D1 colchete 0, o que vai acontecer? Erro. Né? Erro por quê? Porque não existe o elemento no índice 0. Né? Não existe índice no dicionário. É isso. Né? Então, isso aqui não está no índice 0. Isso aqui é um elemento do dicionário? Mas não está no índice 0. Isso aqui não está no índice 1, isso aqui não está no índice 2. Né? O dicionário não tem a ideia do índice, da mesma maneira que o conjunto. Por quê? Porque eles são implementados com outra lógica, na lógica da tabela hash. Né? Ok. Como é que então a gente faz para acessar os elementos de um dicionário? Quem pode dizer? Vamos supor que eu quero acessar o Jéssica aqui. Como é que eu faço? No dicionário, né, todo elemento está associado à chave. Né? Então, a gente vai usar exatamente a chave para fazer acesso ao elemento. Então, eu vou abrir um colchete aqui, como se eu fosse acessar um índice, só que ao invés de colocar um índice, eu vou colocar aqui a chave que eu desejo acessar. Então, eu coloco D1 colchete e coloco a string nome. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, eu quero, nesse dicionário apontado por D1, acessar o objeto que está armazenado em cima da chave nome. Veio Jéssica. Né? Quero acessar o objeto que está armazenado em cima da chave altura. 1,75. Né? O objeto que está armazenado em cima da chave chorofômpila. Não existe a chave chorofômpila, então dá erro. Né?
Então, o que acontece, né? A grosso modo, bem a grosso modo mesmo, fique bem claro, é como se a chave ela fizesse o papel do índice, né? Ao invés de você acessar esse Jéssica aqui usando o índice 0, você vai acessar usando a chave nome, né? É como se essa string nome fosse o índice do objeto, mas isso é uma grosseria absurda, né? Porque esse nome aqui não é índice, é uma chave, né? Só falando bem a grosso modo, né? Para tentar aproximar o entendimento de vocês de algo que vocês já conhecem, né? Então é como se a chave fizesse o papel do índice aqui. Deu para entender a filosofia da coisa? Né? Ah, quer dizer então que eu não posso fazer D1 colchete 1 para pegar ali o 29? Não, não pode, né? Mas tem uma coisa, né? O dicionário, né? O dicionário, ele permite, né? Ele é implementado através de tabela JET, e ele permite que você associe um objeto, né, a um elemento. Esse objeto vai ser a chave, né? Então aqui eu associei essa string nome a essa minha string Jéssica, né? Associei idade ao 29, associei a altura, né? Tá associado, né? A cada elemento tem que estar associado uma chave, né? Você só consegue inserir um elemento dicionário se ele estiver associado a uma chave. Ah, beleza. Como ele usa tabelas hash, existe uma limitação em relação à chave, né? Qualquer objeto pode ser elemento de um dicionário, né? Porém, apenas objetos imutáveis podem ser chave, né? Pela mesma razão que o conjunto só pode ter objetos imutáveis dentro dele, né? Por essa mesma razão, apenas objetos imutáveis podem constar como chaves de um dicionário, né? Ah, tudo bem, né? Você pode ter um dicionário, por exemplo, assim, né? Vamos supor, eu vou declarar aqui uma chave qualquer, né? Uma chave chamada de oi, né? E aí, aqui, por exemplo, eu posso declarar uma lista, que é um objeto mutável, né? E aí eu posso, por exemplo, declarar uma outra chave, por exemplo, tchau, né? E posso declarar um outro dicionário aqui dentro, né? Abrir, fechei a chave, declarar um outro dicionário aqui, né? Nada me impede, né? Então aqui eu posso declarar um dicionário, nome, assim, beleza, né? Como elemento, qualquer tipo de objeto serve, mas como chave apenas objetos imutáveis, né? Ah, mas quer dizer então qualquer tipo de objeto imutável serve como chave? Sim, a resposta seria sim, né? Você pode ter uma tupla como objeto, né? Como sendo um objeto imutável, você pode ter uma tupla como chave, desde que a tupla só tenha objetos imutáveis dentro dela, né? Então você pode usar uma tupla como chave também. Mas tem uma outra coisa, né, nisso. Você pode, por exemplo, usar números como chave, né? Então você pode fazer isso aqui, né? Ó, declarei um dicionário, tem uma chave que é o número 1, né? Vou colocar string UFO. Aí eu coloco uma chave número 2, vai ser a string UFRJ. Coloco uma chave 5, string umid. Ok? Está declarado, né? Pedi para ver o dicionário, ele está aqui. Como é que eu faço para acessar essa string UFO aqui, né? Mesma coisa, né? Vou me referir ao dicionário, abrir colchete e colocar o valor da chave, né? Do N1. E aí vem a string UFO. Então, quando a gente olha aqui, a gente pode achar, ele está acessando o índice 1, né? Ele estaria acessando o índice 1 se esse Dune apontasse para um container ordenado, né? Mas, nesse caso, o Dune está apontando para um dicionário, que não é um container com a ideia de ordem, né? Então, aqui significa acessar o elemento, né, o objeto que está na chave 1, seria isso, né? E aí ele acessou ali o, tá certo? Então, na verdade, você pode trabalhar com chaves numéricas, né? Pode usar chaves numéricas. E aí, ao utilizar chaves numéricas, você pode trabalhar com dicionário, por exemplo, de uma maneira similar ao que você trabalharia com listas, né? Se você tivesse uma lista, você ia acessar o elemento pelo índice, né? Então, com o dicionário, você também consegue fazer isso. É só você associar os elementos do dicionário a chaves que correspondam a índices numéricos, né?
Só que o dicionário te dá uma maleabilidade, né? Observa que no meu dicionário eu tenho a chave 1, a chave 2 e a chave 5, né? Eu não tenho, por exemplo, a chave 0, nem a chave 3, nem a chave 4, né? Então, se eu, por exemplo, pedir, né, me dá o objeto que está sobre a chave 3, né? Ele opa, erro, né? Ainda fala, erro de chave, né? Que erro, né? Porque não tem a chave 3, né? Então, é como se você ainda conseguisse, digamos assim, simular, entre aspas, uma lista. Só que, por exemplo, pulando alguns índices, né? Eu não gosto de começar a contar do zero. E ter que começar a contar os índices do zero é algo que me irrita quando eu trabalho com listas, né? Você pode, então, trabalhar com o dicionário começando a contar, né, suas chaves do 1, né? E aí, para todos os efeitos, você vai fazer o acesso do mesmo jeito que você faria na lista, né? Colocando o colchete e colocando o valor da chave. Se a chave, né, for algo que seja similar ao índice numérico, né, o acesso ao elemento vai ser realmente similar ali ao acesso que você teria com a lista, né? Você só tem que lembrar o seguinte: o funcionamento do dicionário é diferente, ele funciona com tabela hash, ele não é um array, né? Então, a lista é um array de dados, né? Quando você coloca aqui um número dentro do colchete, ele vai acessar realmente, vai fazer base de deslocamento, né? Ele sabe que, aqui nesse caso, ele teria que acessar o terceiro elemento, né? O quarto elemento a partir do início, né? E aqui não, aqui ele sabe que ele tem que procurar a chave 3 e pegar o objeto que está lá, né? Então tem essa diferença, né? Vamos dizer assim. Alguma pergunta até aqui? Está muito abstrato, confuso, esquisito, bizarro? Né? Algumas coisas que valem a pena de serem ressaltadas aqui, né? O Carlos está perguntando como faria para cadastrar várias pessoas, né? Cadastrar várias pessoas em que sentido, né? Parecido com isso aqui que eu fiz, né? Esse dicionário D1 aqui, né? Você tem que entender o seguinte, né? Quando você tem um dicionário, você tem o elemento tem que estar associado a uma chave, né? A única maneira de você encontrar esse elemento aqui seria através da chave dele, né? Isso significa o seguinte, né? Cada chave só pode estar ligada a um elemento. É isso, né? Você não pode ter, por exemplo, dois elementos ligados na chave nome. Claro, porque senão daria ambiguidade, né? Se você precisa usar a chave nome para acessar o elemento e você tem mais de um elemento armazenado em cima da chave nome, ia ter uma confusão ali, né? Como é que você vai saber qual dos elementos na chave nome você quer, né? Então, na realidade, você só pode ter um objeto por chave, né? Você não pode ter mais de um objeto armazenado em cada chave. Fato. Você pode ter o mesmo objeto aparecendo várias vezes no dicionário, né? Então, por exemplo, eu posso, né, o mesmo elemento várias vezes. Então, por exemplo, eu posso declarar aqui um dicionário D2 em que aparece o número 7 na chave 0, aí ele aparece também na chave 1, ele aparece também na chave 5, né? Esse dicionário tem 3 elementos, né? São 3 elementos iguais, né? Mas são 3 elementos. Então você pode ter o mesmo elemento aparecendo várias vezes, desde que em diferentes chaves. Mas cada chave só pode estar ligada a um único elemento, né? Dá para entender? Agora, nada impede a você, né, como eu fiz aqui, de criar uma chave, né, que tem um elemento que é um container, né? Se você, eu preciso colocar vários objetos em cima da mesma chave. Bom, você pode botar eles dentro de um container e colocar o container associado à chave, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 objetos dentro de uma lista e essa lista está associada à chave OI. Aqui, por exemplo, eu tenho um dicionário, né? Eu poderia botar objetos em vários objetos no dicionário e colocar esse dicionário dentro de outro. Eu posso fazer isso, né? Então esse tipo de coisa eu poderia fazer, né? Então, inclusive, eu conseguiria também implementar matrizes usando dicionário, né? Em vez de usar lista de lista, eu posso usar dicionário de dicionário, né? Então, por exemplo, eu posso ter vários dicionários iguais a esse aqui, um para cada pessoa que eu conheço da minha agenda telefônica, e depois eu crio um dicionário chamado agenda, né? Com todos esses dicionários dentro, né? Deu para entender? Alguma pergunta? Ok. Então você precisa entender o seguinte, né? A chave é o conceito fundamental aqui no dicionário, né? Você só consegue acessar o elemento pela chave, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o dicionário Dune, né? Se eu pedir, por exemplo, Dune 5,
né? Ele vai me dar ali o MID, né? Agora, a gente pode acrescentar elementos de um dicionário. Como é que faz para acrescentar elementos? É só você fazer uma atribuição simples em cima de uma chave nova. Só tem que tomar cuidado de usar uma chave que você ainda não usou. Então, por exemplo, quero acrescentar mais um elemento no dicionário Dune. Eu atribuo uma chave que eu ainda não usei, por exemplo, 4, e eu coloco, então, um elemento novo, né? Fio cruz. Pronto. Meu dicionário Dune agora tem 4 elementos. Ok? Eu posso alterar o elemento que está armazenado em cima de uma chave? Posso, né? Posso tranquilamente. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, Dune 1, né? Vou alterar. Fazendo essa atribuição aqui, por exemplo, Harvard, né? Agora, na chave 1, ao invés de ter a string UFO, eu tenho o conteúdo Harvard, né? Então, quando eu fizer essa atribuição aqui, ele vai entender o seguinte: se a chave 1 não existir, ele vai criar a chave 1 e vai colocar a chave 1 com esse objeto aqui que eu estou atribuindo, fazendo a atribuição. Se a chave 1 já existir, então ele entende que ele tem que substituir o objeto que está na chave 1 por esse objeto aqui. Seria isso. Então é muito fácil ir acrescentando itens em um dicionário, né? Acrescentando elementos novos no dicionário, basta você fazer a atribuição em cima da chave. E para remover a mesma coisa, né? A gente vai usar o operador del. Vamos supor quero remover lá o elemento que está na chave 5. Beleza. Opa, 5. Né? Então ele vai lá e remove. Né? Agora o meu dicionário voltou a ter 3 elementos. Deu para entender, gente? Muito confuso, abstrato. Né? Aí ele está perguntando, pode colocar uma chave dentro de outra? Bom, chave dentro de outra? Bom, aí a resposta seria não, né? Você tem a chave aqui, a chave é a chave. Talvez, acho que você quis perguntar se pode colocar um dicionário dentro do outro. Isso você pode, né? Que foi o que eu fiz aqui, né? Você coloca um dicionário como sendo elemento de outro. Então você pode ter um dicionário dentro do dicionário, dentro do dicionário, dentro de outro dicionário, dentro de um dicionário. Isso você pode ter normalmente. Né? Ok. Então, seguindo, né? A gente tem os operadores, né? A gente viu o operador del, né? A atribuição, a gente viu, né? O acesso à chave. A gente tem o operador in também, né? O operador in ele é interessante. Para que serve mesmo o operador in? Alguém pode me lembrar? Checar se um elemento está num container. Checar se o elemento está no container, né? Muito bem. Só que no caso dos dicionários, o operador in ele é um pouco confuso, né? Vamos supor, quero saber se a FRJ está lá. Né? Então vou fazer o FRJ in Dune. O que ele vai me responder? Né? Ele deveria responder true, mas ele vai responder falso. Né? Como assim? O FRJ não está lá? Tá. Mas no caso, o operador in ele vai ter uma lógica diferente. Ele serve para testar se um objeto é chave do dicionário. Né? Então, se você perguntar se 4 em Dune, aí ele vai responder true, porque 4 é chave do dicionário. Então, o in, na verdade, ele vai testar se um determinado objeto está dentro do dicionário como chave, não como elemento. Isso gera uma certa confusão, né? Gera uma certa confusão. Mas eu acho que isso também vem da lógica de funcionamento da tabela hash, né? É fácil saber se o 4 é chave do dicionário. Para saber se o 4 é chave do dicionário, ele só tem que aplicar a função de hash e ir lá na tabela, na posição respectiva ao 4 e ver se está lá. Né? Se estiver lá, ele está dentro, senão não está. Né? Então, numa tabela hash, é fácil de você saber, né? se a chave está lá. Agora, para você saber se o elemento está lá, já não é fácil. Você é obrigado a percorrer todos os elementos do dicionário comparando um por um para saber, como se fosse uma lista, vamos dizer assim. Né? Então, o que o operador in faz é verificar se o elemento é chave do dicionário, né? Não se ele é item. Isso pode gerar alguma confusão. Né? Ok? Deu para entender? Está confuso, esquisito, arbitrário, bizarro? Alguém está se perguntando para que servem os dicionários? Né? Os dicionários são uma estrutura extremamente útil, né? Primeiro que eles são uma implementação de tabela hash, e tabelas hash podem ser muito úteis na prática, né? Conforme eu falei na última aula, a tabela hash funciona bem quando você tem ali vários dados e você quer saber, por exemplo, se um determinado dado está ali.
né? E a tabela hash, então, no caso, como ela armazena os itens pela chave, você quer saber se uma determinada chave está presente ali na tabela hash, né? Está presente no dicionário. Então, ele é muito bom para isso. Ele consegue fazer essa verificação muito rápido, né? Para verificar se 4 é chave do dicionário, ele não tem que percorrer todas as chaves, né? Tudo que ele tem que fazer é aplicar a função de hash e na posição na tabela onde o 4 deveria estar armazenado e ver se ele está lá. Então, vamos dizer assim, em uma operação só ele conseguiria resolver a questão. Diferente de uma lista, né, em que você é obrigado a percorrer todos os elementos, comparando para saber se um determinado elemento está na lista ou não. Né? Então, as tabelas JET são boas para isso. Então, por exemplo, eu poderia ter um dicionário, por exemplo, em que eu tenho informações sobre carros. Né? E aí, por exemplo, eu posso usar a placa do carro como sendo a chave dele. Né? Então, vamos supor, eu tenho a placa KKK000. Né? Então, a placa KKK000 tá associada a um determinado carro. Vou botar aqui, sei lá, um Fiesta. Né? Aqui, ao invés de botar string Fiesta, poderia ter outro dicionário com várias informações, incluindo o fabricante, o modelo, o ano de fabricação, o dono, quantas multas tem, etc. e tal. Né? Vou botar só uma string escrito Fiesta, só para, né, ficar mais fácil. Né? Aí, por exemplo, eu tenho uma outra placa que é a LLL11. Né? Então, a LLL11 é, por exemplo, um Lada. Né? Beleza. E aí você tem, por exemplo, tem um outro carro aqui, uma outra placa, que é a placa MMM222, né? Que está associado a um Fusca. Né? Então imagina que você poderia ter um dicionário que tem milhares, né, de registros de carro, né? Eles estão armazenados em cima de uma chave, e aí você pode usar a placa do carro como a chave, né? Porque você sabe que a placa do carro é única para cada carro. Né? Então, como você não pode ter 2 carros em cima da mesma chave, é uma boa ideia você usar então como chave um valor que seja único para cada carro. Né? Então aqui eu, né, posso usar a placa do carro ali como a chave, você pode ter vários, né? Pode ter milhares de carros ali nos seus registros, aqui no seu dicionário. E aí você quer, por exemplo, saber, quero saber se eu tenho registro do carro, sei lá, WWW555. Né? Então tudo que você tem que fazer é verificar, né, se a placa WWW555 está no seu dicionário carros. Né? Ele vai te responder se está ou não está. Né? E essa verificação aqui ele vai fazer muito rápido. Né? Se você tem 100 mil carros no seu cadastro, ele não vai precisar percorrer 100 mil chaves para comparar. Ele simplesmente, a tabela hash permite que você consiga saber muito eficientemente se essa chave está lá ou não. Né? Ele vai simplesmente aplicar a função de hash e ele vai na posição da tabela, a única posição da tabela onde essa chave poderia estar armazenada e ver se ela está lá. Se ela está lá é porque você tem o registro, e não está lá porque não tem. Né? Então, se assumindo que não há colisão na tabela hash, você tem ali em tempo constante, né? Você, em uma operação só, entre aspas, conseguiria saber se você tem, dentro de 100 mil carros no seu banco, saber se um carro com uma determinada placa está no seu banco de dados ali ou não. Ok? Deu para entender? Está muito confuso? Né? Então, os dicionários eles são muito versáteis, né? São uma estrutura muito versátil, né? Onde ao invés de você trabalhar com índices, né, você pode trabalhar com chaves, né? E essas chaves não precisam ser números inteiros, né? Podem ser strings ou qualquer objeto imutável, né? Beleza? Então você pode ter um cadastro com milhões de pessoas em que você coloca cada pessoa no seu cadastro em cima de uma chave que é única, por exemplo, um número de RG ou de CPF. Né? E aí você consegue rapidamente acessar os dados de uma pessoa se você tiver o RG, né, o RG dela, o CPF dela, o valor que você usou como chave para ela. Né? Então, os dicionários eles são bons para manusear esse tipo de coisa. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Né? Valeriana perguntando, é possível importar esses dados de algum lugar? Né? Que dados, né, você está dizendo? Bom, os dados sempre vêm de algum lugar, né? Então, a resposta é sim. De algum lugar esses dados vêm, né? Como você obteve esses dados é com você. Se você está fazendo acesso a algum banco de dados, né? Se você está hackeando algum servidor para obter os dados, né? Está espionando alguém, né? Se você tem esses dados armazenados num arquivo, numa planilha de Excel, você pode ir lá abrir o arquivo, abrir a planilha do Excel,
né? Enfim, se você está escravizando alguém, né, para colocar os dados para você, né, está acessando uma API, né, os dados estão vindo pela rede, aí é contigo, né? Enfim. Beleza? Então, conforme eu mencionei, de qualquer forma, tenho que digitar. Bom, isso é relativo, né? Os dados podem estar armazenados em algum lugar. Você pode ter um arquivo que já tem os dados lá e você pode simplesmente abrir o arquivo, ler os dados e, né, importar os dados para o seu programa. Né? Não tem me importar do Excel do banco? Claro que tem, né? Usando módulos apropriados, você pode, por exemplo, abrir uma planilha do Excel e puxar os dados de lá, entendeu? Só que alguém vai dizer, mas algum dia alguém teve que digitar esses dados lá no Excel. Talvez. Né? Enfim. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia tem outras formas, né? Você tem reconhecedor de voz, né? Então, às vezes, você só fala e o reconhecedor de voz digita para você, igual o Google, né? Você fala lá o OK Google e ele digita para você baseado no que você fala, né? Enfim. Mas ok, seguindo então. Vamos ver se a gente consegue fazer um exemplo que vai te deixar feliz depois, tá bom? Seguindo então, tem os métodos para dicionário, né? Os métodos para dicionário, você pode ver dando help na classe dict, né? Que é a classe dos dicionários, né? Se você pedir para ver, ele vai te listar. Não são muitos métodos não, né? Então basicamente só tem dois métodos que eu assim acho que valem mais a pena compartilhar com vocês, que são os métodos keys e values, né? Então, por exemplo, eu tenho esse meu dicionário Dune aqui, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, dune.keys, esse método aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar um container com as chaves do dicionário, né? Então, observa, ele retornou um container, né, chama dict keys. Esse dict keys aqui é como se fosse um outro tipo de dado. É um outro tipo de dado no Python que foi criado para a chave do dicionário, a partir do Python 3, né? No Python 2, ele retornava uma lista com as chaves. A partir do Python 3, ele criou-se um tipo de dado novo só para a chave de dicionário, dict key, é um container também, né, que tem chave de dicionário, né? Beleza, que é mais eficiente, né, de ser retornado. E você tem o método values, né? Se o keys retorna chaves, o values vai retornar. Quem pode chutar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? O método values vai retornar um container com os elementos, né? Com os elementos do dicionário, né? Então, às vezes, você quer trabalhar com as chaves ou com os elementos, né, como se fossem um container à parte. Então, você pode usar esses métodos para isso, né? Posso criar, por exemplo, uma lista, né, com as chaves, né, dune.keys, né, aqui. O chaves aqui, no caso, ele não é uma lista, ele é um dict keys, mas nada me impede de fazer a conversão para lista, né? Então, eu posso fazer uma conversão para lista aqui. Beleza. Agora, a chaves é uma lista, né? Sendo uma lista, eu posso ordenar, né? Posso ordenar de forma reversa, aplicar um sort, fazer as operações de lista. Às vezes é útil, às vezes você quer mostrar os dados, por exemplo, em ordem alfabética, e a ordem no dicionário é arbitrária. Então, às vezes, vale a pena você pegar a lista, né? Pegar as chaves ou os elementos, converter para a lista e pôr em ordem, né? Às vezes você pode precisar fazer esse tipo de operação. Tá certo? Então, com esses métodos também são úteis para você percorrer um dicionário, né? Então, por exemplo, eu posso fazer for chave em d1.keys, né? Então, o que isso aqui vai fazer? Né? Essa variável chave, ela vai andar no container que vai ser retornado por d1.keys, né? As chaves do dicionário d1, né? Então, eu posso, por exemplo, dar um print aqui, d1 colchete chave, né? Se eu fizer isso, né, o que ele vai fazer? Ele acessou, né, os itens aqui do meu dicionário D1. Né? Deixa eu mostrar o dicionário D1 aqui para ficar mais claro. Então está aqui o meu dicionário D1. Quando eu fiz chave em D1.keys, eu estou fazendo a minha variável chave percorrer os elementos, né, do container das chaves de D1. Né? Então, chave vai valer nome, depois chave vai valer idade, depois chave vai valer altura. E aí, no caso, eu simplesmente mandei ele imprimir. Só que eu não mandei ele imprimir a chave, eu mandei ele imprimir D1
em cima daquela chave, ou seja, o objeto em D1 que está armazenado na chave. Por isso que ele imprimiu o Jéssica, o 29 e 1.75. Deu para entender? Tá confuso? Amém ou misericórdia? Da mesma maneira também, eu posso fazer a iteração diretamente em cima dos elementos, né? Então, eu posso fazer for elemento, né, em D1.values. Aí, no caso, eu tô iterando diretamente em cima, né? Em cima dos elementos, né? Então, eu posso, né, dou um print direto, print elemento. Aqui, eu estou iterando em cima das chaves. Então, para acessar o elemento, tem que ser D1 colchete chave, porque eu estou iterando em cima da chave. Aqui, eu estou iterando diretamente em cima do elemento. Então, o print é diretamente no elemento. Então, tá aqui, ó. Novamente, eu imprimi na tela os elementos, né, da mesma forma. Ok? Então, esses métodos são úteis para você percorrer o dicionário. Ah, mas eu não posso percorrer o dicionário diretamente? Pode, mas isso é algo que eu particularmente não gosto, né? Então, por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó, for v em D1. Se você fizer isso aqui, for v em D1, você está fazendo a variável v percorrer o dicionário D1. Só que isso gera uma, digamos assim, gera uma coisa confusa para quem estiver lendo, né? Porque você não sabe quais são os valores que vão aparecer na tela. Né? Vou botar aqui, ó, print V. Quem pode me dizer quais são os valores que vão aparecer na tela quando eu rodar isso aqui? Né? As chaves e os valores. Né? As chaves e os valores? Os dois juntos, não? Os dois juntos? Deixa eu ver aqui. Alguém tem uma opinião diferente? Alguma opinião diferente? Vamos rodar então. Olha o que ele imprimiu. As chaves. Né? Então, quando você faz for v em D1, a variável v ela vai percorrer as chaves do dicionário. Né? Isso é uma coisa confusa, né? Porque quando você olha for v em D1, a maioria das pessoas provavelmente iria esperar que ele percorresse os elementos, né, do dicionário. Da mesma maneira lá como o método in, né, que você espera que ele vai ser aplicado em cima dos elementos, ele é aplicado em cima das chaves. Aqui também V vai percorrer as chaves de D1 e não os elementos. Então isso fica confuso para quem está lendo, né? A pessoa tem que saber que D1 é um dicionário para entender que o V está andando nas chaves, né? Se a pessoa só olhar aqui, a pessoa não tem como saber que D1 é um dicionário, vai achar que o V está andando direto em cima do D1. Né? Então fica confuso. Então eu, particularmente, sempre quando vou percorrer o dicionário, prefiro deixar explícito, né, que eu estou percorrendo ou em cima das chaves ou em cima dos valores. Tá bom, gente? Alguma pergunta até aqui? Vocês estão muito quietos, está muito difícil, complicado, bizarramente impossível. Talvez alguns de vocês estejam com dificuldade de entender para que servem os dicionários, mas isso é simplesmente porque a gente não está acostumado a usar, né? Então, como a gente aprendia a programar em C, não tinha dicionário, você não está acostumado a pensar em termos de dicionário. Mas à medida que você se familiariza, né, com os dicionários, então você vai entendendo que eles são bastante úteis e podem ser aplicados em muitas situações práticas interessantes, né? Ok? Vamos fazer um exemplo, então? Alguém quer perguntar alguma coisa que não tenha entendido antes do exemplo? Vamos lá, gente. Hora de perguntar é agora. Vamos então fazer um exemplo. Fazer o seguinte. Vamos fazer uma função que ela recebe uma string e ela precisa contar a frequência dos caracteres na string. Ou seja, ela tem que contar quantas vezes cada caractere aparece na string. Né? Deu para entender a problemática? Né? Função que recebe uma string. E aqui, no caso, ela vai retornar um dicionário, né, com as frequências dos caracteres na string. Né? Bom, vamos considerar caracteres maiúsculos e minúsculos como equivalentes, tá? Beleza? Deu para entender o que eu estou querendo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma string, né, vou chamar aqui um texto igual a an, for, por exemplo, vou botar aqui, Mara. Texto igual a Mara, né?
Então, eu gostaria que a função me retornasse um dicionário assim. Um dicionário em que eu vou ter, por exemplo, o caractere M, né, a chave M com o valor 1. Ou seja, para dizer que o caractere 1 aparece uma vez, a chave A com o valor 2, para dizer que o caractere A aparece 2 vezes, e a chave R também com o valor 1, para me dizer que o caractere R aparece uma vez. Deu para entender o que eu quero? Né? Eu quero uma contagem de quantas vezes cada caractere aparece dentro da string. Né? É isso, a frequência de cada caractere na string. Né? Então eu vou ter um dicionário em que o caractere vai ser chave e a quantidade de vezes que ele aparece na string vai ser o elemento armazenado em cima da chave, vai ser a frequência dele. Ok? Deu para entender? Então, beleza, vamos lá. Vou definir a função, né? Usar a cláusula def, né? Vou chamar aqui de conta caracteres. A minha função chama conta caracteres, né? Minha função recebe uma string que eu vou chamar de texto, porque estou sem criatividade. E aí, o que eu vou fazer? Né? Eu disse que caracteres maiúsculos e minúsculos devem ser considerados como equivalentes. Né? Como é que, então, eu posso tratar isso? Tem uma maneira fácil de tratar isso. Eu vou converter a string para minúsculo e vou contar todos os caracteres como se todos fossem minúsculos. Para eu não precisar ficar me preocupando com maiúsculo e minúsculo e tendo que, né, considerá-los equivalentes. Né? Então, eu vou criar uma outra variável chamada texto min, né, texto minúsculo, em que eu vou fazer a conversão do texto para minúsculo usando o método lower. Né? Então, e o que eu vou fazer? Eu vou contar, ao invés de contar a frequência dos caracteres em texto, eu vou contar a frequência dos caracteres em texto min. Porque em texto min eu só tenho minúsculos. Né? Então, todos os caracteres maiúsculos foram convertidos para minúsculo aqui. Dessa maneira, eu vou conseguir fazer a contagem, né, considerando maiúsculos e minúsculos como equivalente, né? Porque em texto min eu só tenho minúsculo. Né? Então, essa é uma maneira fácil de eu tratar isso. Né? Ao invés de eu me preocupar com diferença entre maiúsculo e minúsculo, eu converto tudo para minúsculo ou tudo para maiúsculo e aí eu conto. Beleza? Então, eu vou ter um dicionário de frequências aqui, chamado de frex, né? E o meu dicionário ele vai começar vazio. Então, abre e fecha a chave. Abre e fecha a chave cria um dicionário vazio. É um dicionário de 0 elementos, né? Observa que tem uma confusão aqui, né? De repente, alguém pode olhar isso aqui e achar que isso é um conjunto vazio. Né? Mas, na verdade, abrir e fechar a chave, o Python vai entender como dicionário vazio. Se você quer deixar claro que você está criando um dicionário vazio e que ninguém possa confundir isso com conjunto vazio, é só você chamar o construtor dict, né? O nome da classe, chamou o construtor da classe, né? Abre e fecha a parência, ele vai entender que é para gerar um dicionário vazio. Beleza? Mas o praxe, a gente usar as chaves para dicionário, então a maioria das pessoas vai entender que isso aqui é um dicionário vazio, né? O conjunto não é um tipo de dado que é muito usado em Python. A maioria das pessoas, às vezes, nem sabe que existe. Né? Enfim, o praxe para chaves é realmente usar para dicionário mesmo. Né? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou percorrer os caracteres, né, do texto, fazer um for. Só que eu vou percorrer da versão em minúscula do texto, né, para ir fazendo a contagem. Né? O que eu vou fazer então? Estou fazendo aqui a variável C, percorrer todos os caracteres de texto min, né, a versão minúscula do texto. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Vamos supor, quando o C valeu M, eu tenho que ir lá e contabilizar que eu achei um M, né? Tem que contabilizar uma unidade lá para o M, certo? Né? Mas o dicionário com as frequências, ele começou vazio, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se o caractere C já está no dicionário frex. Né? Então, eu vou usar o operador in, né? Para saber se o C já é chave no dicionário. Né? Então, se o caractere C não é uma chave nesse meu dicionário, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar, né? Vou lá e coloco o frex no caractere C igual a 0, né? Para dizer que eu encontrei o caractere C e a contagem dele começou com 0. Deu para entender o que eu fiz aqui? Pode perguntar, gente, se ficar com alguma dúvida. O dicionário começou vazio. E aí eu vou percorrer os caracteres da string. Se o caractere ainda não está no dicionário, eu vou lá e coloco ele no dicionário, com a contagem 0, inicialmente.
Ele está fazendo uma pergunta, mas se você encontrou a contagem não pode começar em 1, Ellen, que pergunta é essa? Muito boa pergunta. Na verdade, eu estava implorando aqui internamente dentro de mim, com todas as minhas forças, para alguém fazer essa pergunta. Sim, Ellen, você poderia começar a contagem em 1, porque você encontrou o caractere, né? Que bom que você fez essa pergunta, sinal de que você está atenta, né? Muito bem. Mas aqui no caso, eu vou ser do contra e vou começar a contagem em 0, mas eu poderia começar a contagem em 1 usando outra lógica, sim, poderia. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou falar mais sobre isso, né? Eu vou pegar aqui o frex no caractere C, né? E vou incrementar em uma unidade. Então, é por isso que eu comecei no 0, né? Então, quando eu encontrei o caractere C, eu comecei a contagem no 0, mas logo em seguida eu vou lá e faço o 0 virar 1, né? Porque eu estou fazendo aqui, né, frex C mais igual a 1. Se o caractere C já aparece no frex, ele vai pular essa parte aqui e só vai incrementar 1 no valor que está lá em cima da chave. Dá para entender? Tendo feito isso, só me resta, então, retornar ao dicionário frex, né? Assim. Vou salvar e vou rodar. Talvez seja um pouco difícil entender de imediato, chamar de frex.py, entender de imediato, deixa eu voltar aqui. Ai, eu sempre me perco com esses alt tabs, né? Impressionante, né? O curso chegando no fim eu ainda não aprendi a lidar com os alt tabs. Vamos lá. Então, beleza, definir a função. Vou chamar aqui a função, ó, conta caracteres. E aí, por exemplo, se eu passar uma string qualquer, por exemplo, Paula, né? Então ele vai me retornar esse dicionário aqui que ele gerou, né? O P vai ter 1, A vai ter 2, U vai ter 1, L vai ter 1, né? Se eu então chamar a função de novo e passar o Mara, tá lá, M1, A2, R1. Deu para entender a lógica, né? Eu comecei o dicionário vazio, aí eu vou percorrer todos os caracteres da string. Se o caractere não está, né, como chave do dicionário, eu crio a chave, né, do caractere e começa lá com 0. Mas logo em seguida, eu já vou lá e incremento uma unidade, né? Então, dessa maneira, apesar da chave começar com 0, logo em seguida ela já vai passar para 1. Né? Porque como a Ellen bem falou aqui, se você encontrou a contagem, claro que você pode começar do 1, né? Na verdade, a Ellen deve estar internamente me rindo da minha cara e me xingando de burro, né? Por que você está criando a chave como 0 e logo em seguida somando 1? Não seria melhor já criar ela como 1 diretamente? Né? De fato. Né? Então, para agradar a Ellen, a gente pode fazer até uma alteração. A gente pode começar isso aqui como 1, mas se a gente começar essa chave como 1, o que vai acontecer? Quando ele somar esse 1 aqui, vai dar um bug, né? Ele vai contar 1 a mais. Né? Então, por exemplo, se eu botar aqui conta caracteres e chamar o Mara, ele vai contar 1 a mais agora, né? Agora M2, por quê? Porque eu criei como 1 e somei 1 aqui embaixo. Para resolver isso, eu posso botar um else, né? Basta eu pôr um else aqui e colocar essa parte dentro do else. Aí sim, aí eu estou olhando. Se o caractere não está no dicionário frex, você vai lá, cria a chave no caractere como 1, como a Anne queria. E se ele não estiver, se ele estiver, que aqui é o not in, né? Se o caractere C estiver, você simplesmente pega o valor da chave e soma uma unidade, né? Mais igual a 1 aqui. Esse mais igual a 1 é a mesma coisa aqui, né? Freq C igual a freq C mais 1. Assim, é a mesma coisa, equivalente, né? Deu para entender? Então, provavelmente é assim que ele gostaria que fosse feito, né? Essa forma aqui seria mais eficiente porque você já começa a contagem no 1, então você vai ter uma soma a menos, né? É menos conta que se faz, né? Então, agora, se eu pedir para ele contar os caracteres... Opa, caracteres, né? Por que eu dei um nome tão grande para essa função, meu Deus? Né? Agora está certo de novo, né? Então, são duas lógicas distintas, né? Eu posso começar a contagem no 1, né? Aí eu vou precisar de um else aqui, né? Que é o caso em que o C já está lá, e aí você só incrementa em uma unidade. Ou eu posso fazer como eu tinha feito antes, né? Que é simplesmente, né, começar o frex do 0, né? E aí não vai ter else, né? Começo ele do 0 e eu sempre coloco mais igual a 1, né? Em cima do C. Deu para entender a diferença, Ellen? Ficou confuso?
Né? Amém ou misericórdia? Vou botar aqui para rodar. Não entendeu. Galera, ficou confuso? Ficou confusa essa função aqui? Observa que ficou simples a função, porque se você fosse fazer isso aqui, por exemplo, em C, em qualquer outra coisa, e você ia ter mais trabalho, né? Imagina, né? Para você contar os caracteres certinhos ali, você ia ter mais trabalho, né? Então você pode usar a sua função, né? Passar uma string, vamos passar uma frase, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então ele retorna um dicionário aqui com a contagem de cada caractere, né? A letra O 6 vezes, o espaço em branco aparecendo 8 vezes, o R5, o A4, o T1, E3, né? O Daniel está dizendo, mais trabalho e eufemismo, né? Porque você não teria um dicionário em C, né? Você teria que botar tudo tudo num vetor enfim, ia ter que contar, né? Você ia ter que arrumar alguma artimanha ali. Mas em Python ficou bem fácil, né, de fazer essa contagem, né? Fiz a contagem no dicionário. E olha que legal, só entrou no dicionário os caracteres que realmente aparecem na string. Então, por exemplo, o caractere W não aparece. O caractere W não aparece aqui na string. Então, como o caractere W não aparece aqui na string, né, ele não apareceu no meu dicionário aqui, né? Olha que bacana, né? Se você fosse fazer usando um vetor em C, você tem que usar um vetor tendo uma posição para cada possível caractere, porque você não ia ter um dicionário lá, né? Não ia ter uma tabela hash na mão, né? Fácil. Né? O Daniel tá falando, você ia ter trabalho só para mandar para o lowercase, né? Só essa linha aqui já ia dar um trabalho, é verdade. Né? Ok? De repente, só para fazer essa operação aqui já ia ficar maior que tudo isso aqui, né? De repente, né? Enfim. Ok. Alguma pergunta? Né? Detalhe que eu poderia, por exemplo, pegar isso aqui, né, tirar daqui, apagar esse texto min e botar diretamente aqui, né? Eu poderia fazer o C andar diretamente em texto.lower, né? Daria no mesmo. Né? Que aí aqui texto.lower já vai retornar uma string minúscula, já você vai andar em cima dela. Né? Poderia fazer assim também. Né? Beleza. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender aqui? Né? Então, os dicionários eles são úteis para N coisas. À medida que você vai se familiarizando com os dicionários, você vai entendendo os contextos onde você pode usar ele melhor, né? E são interessantes, né? Conforme eu falei, você quer manipular grandes sequências de dados, né? Igual o exemplo que eu dei aqui dos meus automóveis, né? Posso ter centenas de milhares de carros aqui, e aí eu tenho que lidar com... Posso armazenar cada carro em cima de uma chave que seja única para cada carro, né? Por exemplo, sei lá, o Renavan, o chassi, ou o número da placa, sei lá, né? E trabalhar em cima disso. Então vai ficar muito rápido de saber se um determinado carro está ali na minha sequência de dados. Agora, se eu pegar todos os meus 100 mil carros e botar numa lista e eu quero verificar se uma determinada placa está ali, eu vou ser obrigado a sair percorrendo todo mundo até achar a placa, o que pode ficar muito lento, né? São as vantagens da tabela hash, né? A tabela hash tem essa vantagem. Né? A desvantagem da tabela hash é que se você precisar percorrer ela, igual eu fiz aqui com for, aí ela já é um pouco mais lenta para ser percorrida. Né? Igual for como eu fiz aqui, né? Esse tipo de for, assim, ele vai ser um pouco mais lento para percorrer a tabela inteira de uma vez. Mas para localizar, se uma determinada chave está ali, ela é muito eficiente. Aliás, ela é criada para isso. Né? Ela é criada para ter a eficiência no acesso. Né? Para você conseguir localizar um item ali sem precisar ficar comparando todo mundo. Né? Ok? Mas isso são coisas que vêm com a experiência. Né? Beleza. Vamos então fazer mais um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui para agradar a Valeriana, né? Para a Valeriana sair contente da aula de hoje, falar, caramba, valeu a pena ter ido à aula hoje, né? Hoje aprendi um negócio bem legal que eu vou conseguir impressionar, né? Vou conseguir impressionar todos os meus tios no próximo encontro de família. Né? Eu falar, tio, eu aprendi a fazer isso aqui em Python, né? Vai ficar todo mundo impressionado achando que eu sou um excelente programador e que eu vou ficar rica fazendo um aplicativo e vendendo para alguma grande empresa algum dia. Né? Beleza, o Adriano tá dizendo que só tá aprendendo coisa legal. Tá certo, né? Isso aí.
Esse é o espírito, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar... alguém aqui conhece o formato JSON? Ou JSON, como gostam de falar aqui no Brasil? Alguém aqui já ouviu falar no formato JSON? Ninguém? Já. O Matheus sim, Valeriana sim, né? Valeriana sabe tudo, né? Eu acho que ela tá aqui só para testar se eu sei, né? Ela deve estar aqui só para rir das besteiras que eu falo, né? Não, pode falar, né? Então, beleza, né? A gente tem o endereço, né? Tá aqui, né? viacep.com.br, né? Vou botar ele aqui no chat para vocês, viacep.com.br. Esse site, né? Esse site não é meu, né? Eles também não me pagaram nenhum centavo para fazer essa propaganda gratuita deles, né? Mas o que acontece? Esse site ele fornece um serviço que a gente chama de API, né? O que é uma API? Uma API aqui no caso, uma API é algum tipo de biblioteca, né? Que você usa funções ali da biblioteca, né? Então, por exemplo, quando eu dou um import em algum módulo do Python, estou usando uma API, né? Aquele módulo que eu estou importando é uma API que eu estou usando as funções ali, né? A gente tem as chamadas APIs online. O que são as APIs online, né? São serviços online, são como se fossem servidores, sites mesmo, em que eles te dão esse serviço de API, né? Você tem APIs diversas para tudo, praticamente, hoje em dia, né? Então, aqui a gente tem o viacep.com.br, vocês podem acessar aí, né? Botei o endereço aí no chat, mas também podem digitar viacep.com.br, acho que isso não vai, né, não vai doer a mão de ninguém. Então, o Viacep, ele te dá o serviço de você pesquisar um determinado CEP. Imagina que você tem o número de um CEP e quer saber a que localidade aquele CEP se refere, né? Então, aqui você tem uma API que te dá isso, né? E geralmente essas APIs, em muitos casos, elas trabalham com formatos de dado como JSON e XML, né? No caso, o formato JSON ele é mais popular porque ele é mais fácil de manipular. E para quem conhece o formato JSON, ele lembra muito um dicionário, né? Basicamente, no formato JSON, você tem informação como tendo uma chave e um item, né? Uma chave e um elemento, como se fosse um dicionário, né? Então, o funcionamento do dicionário, a maneira de se trabalhar com o dicionário, lembra muito também o arquivo JSON, né? Para quem já conhece, né? O JSON, as pessoas gostam de falar de JSON, né? Enfim. Mas vamos lá. Seguindo aqui, então a gente tem um exemplo aqui, né? Quando você acessa, você vai ter um texto aqui explicando como é que a API funciona, né? Então observa, né? Aqui é o exemplo com JSON, né? Em que você tem o CPF e observa, né? Até o uso da chave, né? É igual, né? Você tem aqui a chave para dizer que você tem um JSON, né? Um JSON aqui. Aí você tem uma chave, aqui CPF, e um item, que é o valor do CPF. Aí você tem a chave, logradouro, e o item, né? Praça da Sé, um complemento, o bairro, né? O estado, né? A cidade. Né? Então você tem isso. Né? É como se fosse um dicionário. Vocês conseguem ver que isso aqui é um dicionário, né? Só que, na verdade, isso aqui é um arquivo que a gente chama de JSON, um formato JSON, que é muito similar ao dicionário, né? Então, aqui tem exemplo de pesquisa por CEP, né? Então, vamos pegar esse endereço aqui, né? Vamos copiar e colar. Ou você só clica em cima dele, né? Para ele abrir. Ele vai abrir aqui em outra aba para mim, né? Então, tá aqui. Quando eu acesso esse serviço, o que ele fez? Né? Eu fiz acesso à API. Fiz acesso a uma API, que é a API disponibilizada pelo Viacep. Essa API aqui, ela está acessando informações desse CEP aqui, 0100100, né? Parece um número binário isso. Então tá aqui, ó, ele retornou para mim o arquivo JSON, né? O meu navegador até identificou com o arquivo JSON, tá aqui. Se eu clicar aqui em How Data, ele vai mostrar como é que a API retornou os dados. Retornou dessa forma aqui, né? Que tem um formato bem similar ao de um dicionário no Python, né? Mas o navegador ele tem essa funcionalidade, né, de mostrar bonitinho, né, o JSON que ele recebeu. Então tá aqui, tem uma chave CEP com esse valor, uma chave logrador, uma chave complemento, uma chave... Então observa que, fazendo esse acesso, você consegue descobrir informações sobre um CEP qualquer, né? Então, por exemplo, tudo que você tem a fazer é substituir aqui na barra de endereço o CEP que você deseja acessar. Então aqui ele está acessando informações sobre CEP 010010000. Então vamos, por exemplo, apagar isso e colocar 38... 408, 100, né? Então esse é o CEP.
38.408.100. Beleza? Vou dar o Enter. Ele acessou para mim. Né? Acessou a API retornou um JSON, né? Está aqui as informações do JSON, né? O CEP é esse, 38.408.100. Deixa eu aumentar aqui para, né? Devem estar vendo pequeno. Né? Então está aqui, o logradouro é a Avenida João Naves de Ávila, né? Dos números que vão de 1260 a 3630 no lado par, né? O bairro é o Saraiva, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, né? Ainda tem mais informações adicionais aqui, um número que o IBGE usa, né? Um código DDD, né? Então tem informações interessantes aqui, né? Deu para entender? Vou botar o link aqui, caso vocês tenham se perdido, né? Será esse o CEP do professor? Perguntou o Carlos. Esse é o CEP da UFO, né? Só para, né? Para ninguém, vou lá nesse CEP e saber se o Wendel mora lá. Não, esse é o CEP onde fica a UFO, né? A Universidade Federal de Uberlândia. Beleza, então tá aqui o endereço, vocês podem acessar. Se vocês trocarem esse 38.408 por qualquer CEP, inclusive o de vocês, vocês vão ver as informações do CEP de vocês. Deu para entender como funciona a API? Alguém Sim. achou bacana a API? Alguém achou interessante? Alguém está procurando um CEP qualquer aí, está testando com o próprio CEP? Quem aí testou com o próprio CEP? A Valeriana dizendo que testou, claro, né? Tem que testar. Né? A Ellen também dizendo que testou, tá certo, né? O problema é que muita gente não sabe, né, de cabeça o próprio CEP, né? Tá certo, né? Beleza. Então, esse tipo de API é muito útil, né? Quantas vezes você, por exemplo, não preenche num site um cadastro que você dá o número do seu CEP e o site automaticamente carrega a sua cidade, a sua rua, enfim, carrega as informações daquele CEP, né? Quantos sistemas você já não usou que você só precisava dar o CEP e aí ele carregava várias informações e você só precisava complementar com o que faltava, né? Então, esse tipo de API é muito comum. E você tem API para tudo que você precisa, né, informações, né, você tem algum site que fornece API. Em alguns casos, eles cobram pelo acesso à API, em alguns casos, eles exigem que você faça um cadastro para acessar a API. Então, aqui a gente está usando o ViaCEP porque é uma API gratuita que, por enquanto, ainda não cobra, ainda não exige cadastro, é o que a gente precisa. Então, vamos lá. Vamos, então, fazer um programa em Python que vai acessar a API do ViaCEP, tá bom? O programa vai pedir um CEP para o usuário e o programa vai acessar a API do ViaCEP para mostrar a qual localidade aquele CEP se refere. Ok? Deu para entender o que eu quero? Então vamos lá, né? Vou criar aqui um arquivo novo. Deixa eu fechar o outro, né? Porque eu e os Alt Tabs, né, não nos damos bem. Já tem um arquivo aqui vazio, beleza, né? Mas vou fechar aqui, né? Não sei de onde é que isso veio, vai que isso dá azar. Então criei um arquivo novo aqui. Né? Vamos lá. Um programa que lê um CEP do usuário e mostra as informações relativas ao CEP. Beleza? Observa que esse programa vai precisar fazer acesso à internet, né? Porque ele vai acessar a API do ViaCEP online para poder ele poder descobrir as informações do CEP que o usuário está dando. Para fazer isso, a gente vai importar um módulo no Python que facilita esse trabalho, é um módulo chamado requests, né? Esse módulo serve para você fazer requisições, né? Requisições via internet, né? Pode fazer as suas requisições. Quando a gente trabalha com módulos para a internet, né, tem uma série de nuances, tem uma série de detalhes, né? Então eu não vou entrar nos detalhes, não, entendeu? Vou ignorar os detalhes, porque o objetivo aqui é só pegar, né, as informações, pegar o arquivo JSON, e o arquivo JSON vai vir para a gente como um dicionário, né, com os dados. Então, basicamente isso. Então, vamos lá. Eu vou começar o programa lendo o CEP, né? Então, vou dar um input aqui, né? Epa. Digite o CEP, né? Vou botar aqui, sem traço, né? Para a pessoa saber que é para ela digitar, é só o número mesmo. Digite o CEP, sem traço. Vou ler como string, né? Então, pode ser como string mesmo, então não preciso fazer conversão desse input para nada. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu agora vou fazer uma requisição lá para a minha API do ViaCEP, né? Para isso, eu vou usar uma função aqui, né? Tem request,
né, lá no método request, desculpa, lá no módulo request tem uma função chamada get, né, para você fazer uma requisição lá. Vou fazer uma requisição, né? E aí, o que tem que ter nessa requisição? Exatamente o endereço que está aqui, né? Esse endereço que está aqui, né? Então, para facilitar, eu vou até copiar e colar ele, né? Vou dar um Ctrl C aqui. Vou vir aqui, né? E já vou colar ele aqui. Tá aqui. Beleza? E eu preciso atribuir isso a uma variável. Então, vou botar aqui, ó, resposta igual a request.get. Ok? Ele vai fazer uma requisição para ele acessar esse endereço aqui e ele vai obter o que o servidor desse endereço aqui retornar. O que o servidor desse endereço aqui retornar é um arquivo JSON. Ele vai retornar, na verdade, isso aqui, né? É um arquivo JSON, né? Um dado cru JSON. E aí eu vou receber isso, né? E eu vou poder manipular. Deu para entender? Só que tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? Né? Se eu passar esse endereço aqui, ele vai sempre acessar as informações relativas a esse CEP, 38.408, né, -100. Na verdade, é isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Eu quero que ele acesse as informações relativas a esse CEP aqui. Né? E não quero que ele sempre acesse esse. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar o conteúdo do CEP aqui e substituir por esse valor aqui. Né? Esse aqui é o valor do CEP que eu quero acessar. Então, vou apagar isso aqui, vou botar o %S para indicar que aqui eu quero colocar o valor do meu CEP. Né? Depois de fechar a string, eu vou colocar o %, né, e indicar que eu quero que o valor da variável CEP entre no lugar desse %S aqui. Certo? Deu para entender? Essa maneira de colocar um objeto dentro da string é considerada meio ultrapassada, né? Mas para quem aprende, quem sabe programar em C, entende muito bem que esse valor aqui vai entrar no lugar do %S. Então a gente fica com ela assim mesmo. Né? A maneira moderna seria usar o método format, né? Enfim, mas essa maneira funciona e a gente entende. Vamos ficar com ela mesmo. Beleza. Deu para entender o que a gente fez até agora? Dessas 3 linhas aqui? Se estiver rápido demais, né, grita, né? Pode gritar, né? Ou pode gritar pelo chat também, né? Então, beleza, né? Deixa eu abrir aqui, né? Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou agora testar se eu obtive, né, a resposta da API com sucesso. Então, esse meu objeto resposta é um objeto, né, está sendo definido lá no request, né, e ele tem um atributo chamado status code, assim, que é o código, né? É um código de status, né, para a requisição que eu fiz. Né? Então, se vier o status 200, significa que eu consegui fazer o request com sucesso na API. Né? Então, eu vou testar se o status da minha requisição está diferente de 200. Porque se o status da requisição estiver diferente de 200, significa que eu não consegui fazer o acesso na API, por alguma razão. Né? Ou é porque a minha internet caiu, ou, sei lá, meu firewall bloqueou o acesso, ou o servidor está fora do ar, né? Esse servidor do ViaCep saiu do ar, ou, sei lá, o servidor não está mais aceitando que use a API dele, está cobrando pela API, ou então o servidor está exigindo um cadastro, ou enfim, alguma coisa, né? O código 200 significa que a gente fez o acesso ali com sucesso, né? Então, se o status code for diferente de 200, né, a gente vai imprimir uma mensagem de erro, né? Erro no acesso à API via CEP, assim. Beleza? Deu erro. E se não, significa que eu consegui acessar com sucesso. Ah, beleza. Então eu posso criar uma variável que vai receber ali a resposta, né, do JSON. Então eu vou chamar um método chamado JSON, né, resposta.json. Isso aqui vai dar para mim o arquivo JSON, né, que foi retornado pelo servidor lá do ViaCep, na API, né, do ViaCep, né? Ok? Essa resposta aqui, quando eu chamo esse método JSON, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um dicionário. Então, esse dados aqui, na verdade, ele vai ser um dicionário, né, onde você vai ter as informações todas ali que você está querendo. Né? Então, assim, eu não vou formatar a resposta, né, eu vou simplesmente imprimir o dados, tá? Só para vocês verem como funciona. Vai ficar assim, né? Dados, né? E em seguida eu vou colocar o conteúdo da variável dados, assim. Deu para entender até aqui? Vou salvar, né? Vou salvar cep.py, qualquer outro nome está valendo.
Eu já fiz um programa chamado cep.py. Provavelmente o programa que eu fiz antes da aula começar para saber se isso aqui ia dar certo. Bom, vou salvar em cima, né? Não tem problema não. E vou rodar, né? Vou botar ali para rodar o módulo aqui. Rodou. Então, primeiramente, ele está me dando um warning aqui, né? Alguma coisa com a minha instalação do Python, né? Tem um warning aqui, né? Não sei se todo mundo vai ver esse mesmo warning, mas é tipo um alerta que ele está me dando que tem alguma coisinha esquisita com a minha instalação. Eu imagino que na de vocês não deve estar dando esse alerta, né? Então, alguém mais tá recebendo esse warning ou só eu? Né? Mas enfim, mas ele está dando um alerta, né, que deu um problema, né, com a versão aqui na minha instalação, né, enfim. Mas ele aceitou. Então eu vou ignorar o alerta, né, vou fingir que não vi o alerta, vou ignorar o alerta e vou continuar usando o programa. Aí ele vai pedir um CEP, né? Então, por exemplo, né, 38 com a 68100 foi o CEP que eu tinha dado anteriormente, né? Aí apertei, vamos ver. Aí funcionou, ó. Ele trouxe para mim os dados, ó. Tá aqui. Aqui é um dicionário que tem os dados, né? Então tá aqui a chave CPF, né? Desculpa, CPF, ó, CEP, né? Com as informações aqui do CEP, né? O logradouro aqui, né? Aqui é a Avenida João Naves de Ávila. Deu erro na importação, gente? Import request. Deu erro? Qual o erro que tá dando? Será que tem que instalar o requests? É isso? Alguém conseguiu executar com sucesso? A Ellen Deu imprimiu. certo. Eu, quando fui importado, eu importei request, não requests. Aí deu erro. Talvez seja o erro dele, não. Você importou request no singular e deu certo Não com request. request Não, no singular? deu erro, aí depois eu coloquei requests. Talvez seja o erro dele. Talvez. Isso faz todo sentido, né? Na verdade, não faz sentido nenhum, mas ok, vocês podem tentar seguir a sugestão do Matheus e trocar esse requests por request e Não, ver eu se importei requests, não request. Eu importei a primeira vez request e deu erro. Aí eu Ah, fiz, entendi. talvez Ah, foi isso que aconteceu com ele. você usa Linux, Matheus? Eu uso Linux. Será que né, o Linux, por ser, né, mais esperto, ele, né, já vem? Vamos tentar fazer o seguinte, então, provavelmente as pessoas que estão com problema devem estar no Windows, não é verdade? Vamos então, vamos tentar instalar o módulo, né, e ver se funciona, né? Vocês vão no menu, vão procurar um programa chamado CMD e vão abrir um CMD que vai abrir um terminal de linha de comando, uma tela preta. Vão abrir o CMD do Windows, ok? Aí, tendo aberto o CMD do Windows, vocês vão tentar fazer a instalação via pip, né? Vai usar pip, né? No Mac é a mesma coisa, abre um terminal. Você consegue abrir um terminal no Mac? Né? Pip install -u, né? E aí vamos botar request, assim. Vai usar esse comando. Pip install -u maiúsculo, né? Request. Né? Essa fonte está muito pequena. Deixa eu abrir um terminal maior. Aqui no Linux, né? Eu estou abrindo o terminal. Eu gosto de usar o console, né? Tá aqui. No Windows ele chama CMD, né? Então vocês vão procurar pelo CMD e vão abrir o CMD, um programa chamado CMD do Windows, né? Vai abrir uma tela preta para vocês digitarem comandos, né? E aí você vai tentar colocar pip install -u request, assim, vai apertar Enter. Talvez eu precise de superpoder, né? Do super usuário. Vamos ver se ele vai deixar. Pode ser que ele te mostre um alerta, né, dizendo que você tem que atualizar o seu pip, né? Mas beleza. E aqui ele fez a instalação. A Valeriana está dizendo que não achou o comando. Eu já imaginei que isso pudesse acontecer. Eu imaginei que isso aconteceria com o pessoal do Windows, né? Então vamos lá. Se esse comando falhou, você vai tentar esse segundo aqui, ó. Py -m pip install, aí é igual, né? -u
né? Dá um espaço aqui, request, assim. Aqui, no caso, esse comando não vai funcionar para mim, né? Enfim, mas para quem está no Windows, essa versão aqui deve funcionar. Será que funcionou para alguém? A Adriana está dizendo que não funcionou para ela. Galera do Windows, funcionou? Ellen, você conseguiu ou não? Ellen está dizendo que acha que sim. Bom, achar que sim é melhor que ter certeza que não, né? Significa que alguma coisa aconteceu com você, né? Vamos fazer o seguinte então, Ellen. Você deixa ele seguir na instalação aí, vê se ele vai mostrar no final da instalação uma mensagem parecida com essa, ó. Instalou com sucesso o request, né? E aí depois você vai, se você tiver visto essa mensagem de que ele instalou com sucesso, você vai lá no programa e tenta fazer ele funcionar, né? Tá dizendo que ainda não funciona. Ok, vamos tentar uma coisa de cada vez. Para a Valeriana, a gente vai tentar um outro comando, né? Então tem uma lista aqui, já prevendo que a Valeriana do Contra ia ter problemas. É brincadeira. Né? Preparei uma lista aqui, ó. Tem uma lista aqui de comandos que você vai tentar, né? Então a gente tentou esse primeiro aqui, não foi? Você vai tentar esse primeiro aqui, só que você vai trocar o NumPy pelo request, né? Então vou copiar aqui, né? Epa, console errado, né? Vou colar ele aqui. Vai tentar o comando pip3, né? Tenta o comando pip3, install menos o request e vê se funciona, né? Esse comigo funciona, né? Tô no Linux, né? Funciona. Só que no caso eu já fiz a instalação, né? Então, se o pip3 não funcionar, você vai tentar esse comando aqui, python-m. Python-m, pip install -u, e aí você vai colocar o request. Assim. E se esse não funcionar, aí você vai tentar Python 3 -m, pip install -u request. Assim. Né? O João está dizendo que ele está coletando request. Então aparentemente a sua instalação está andando. Ele deve estar tentando baixar ou se conectar lá, né? Você quer que volte aonde? Peraí. Aqui? Os comandos são esses aqui. Só que você tem que trocar num py por request, tá? Deixa eu colocar então, né? Vou dar um Ctrl C aqui. Vou abrir aqui uma janela nova só para digitar os comandos aqui para você, né? E aí, requests, assim. Né? Então, um desses comandos aqui deveria funcionar para você, tá? Como eu não tenho experiência com Mac, eu não posso dizer com certeza qual comando que você vai dar no Mac para funcionar. Mas assim, a minha fé, né? Na minha fé, eu me agarro, né? Me agarrando com a minha fé, pelo menos um desses 5 aqui deveria funcionar no seu contexto, né? Alguém conseguiu fazer rodar? Alguém do Windows conseguiu fazer rodar? Se você conseguiu instalar o request, né, já é meio caminho andado, né? Então você já está apto a fazer o programa andar. De repente, você pode conseguir instalar o request, mas talvez o firewall esteja bloqueando, não sei, né? Aí, às vezes, vale a pena dar uma olhada nisso, né? Com calma depois, né? Saber se não é algum tipo de bloqueio do antivírus ou do firewall que não está deixando ele se conectar lá, o seu programa se conectar com a internet, né? Porque às vezes o seu antivírus pode estar achando que o programa está tentando mandar a senha do seu cartão de crédito lá para o via CEP, e aí não está deixando ele fazer a conexão por conta disso, né? E talvez esse seja o seu problema também, João. Se ele estiver demorando com essa mensagem aqui,
De repente é porque ele está tentando baixar né, o request, mas ele não está conseguindo, porque tá bloqueando, né? Ok? O João disse que demorou, mas deu, né? Conseguiu. Agora tenta executar o programa para ver se você consegue, tá bom? Né? Agora, né? Agora eu vou tentar executar o meu. Ó. Pode ser que o meu também pare de funcionar, né? Porque eu instalei uma versão diferente da que eu tinha, né? O João disse que conseguiu rodar, né? Alguém conseguiu rodar, né? Menos mal, né? Então, agora eu reinstalei o request, né? Instalei uma versão diferente da que eu tinha, né? Vamos ver se as coisas ainda vão. Agora ele parou de mostrar o alerta que estava dando, né? Agora que eu tô com a versão nova, né? Vamos ver se ele vai conseguir fazer o acesso com sucesso, né? Pois posso botar um outro, né? Deixa eu botar um. Botei um outro CEP aqui, um CEP lá do Rio de Janeiro, né? Deus abençoe meu Rio de Janeiro, né? Totalmente entregue. Enfim. Beleza. Valeriana, você disse que deu alguma coisa? Quer mostrar a mensagem que deu? Alguém mais além do João? Peraí. O João está dizendo que deu. A instalação é que deu, mas o programa deu erro ou você conseguiu executar o programa com erro? Né? Então, Valeriano, o que acontece? Às vezes, quando você instala um pacote, o pacote que você está instalando precisa de outros pacotes, né? Então, às vezes, o pip ele automaticamente detecta as dependências, né? E ele vai... Todos os pacotes que forem precisos, ele vai instalar tudo, né? Então, se você pede para instalar um pacote, esse pacote precisa de um outro pacote, ele vai instalar o outro também, entendeu? Então, às vezes, o request precisa de alguns pacotes que você ainda não tinha, então ele vai ter que sair instalando tudo. Agora, você tenta rodar o programa, né, e ver se dá certo. Deixa eu voltar lá. Eu vou botar os comandos aqui para quem ainda estiver tentando, né? Se tiver com vergonha de dizer que está tentando, né? Então tá aqui o programa. E aqui embaixo estão os comandos para vocês tentarem. Um desses 5 deve funcionar. A Valeriana conseguiu, né? João conseguiu também. Ellen conseguiu instalar, mas aparentemente está com erro, não é isso, Ellen? Como se não tivesse o módulo request. Eu posso olhar depois com calma, né? Mas eu vou deixar para olhar depois, né? Para a gente poder seguir, né? Porque às vezes. se- De qualquer maneira, já foi útil porque vocês aprenderam a fazer a instalação, né? Já estava instalado. Beleza. Você tentou fechar o Python e abrir de novo para ver se por acaso ele vai passar a achar? Não sei. O Windows tem essas coisas às vezes, né? O certo seria, depois de instalar, ele já funcionar de cara, né? Mas às vezes, né? De repente, se você formatar o seu computador, entendeu? Você formata o seu Windows, aí talvez funcione. Brincadeira. Não formate o seu Windows, tá? Ok. A Valeriana continua com problema também para achar o request, mesmo tendo instalado, né? Tá, depois eu vou olhar com calma, então, o caso de cada um de vocês, né? Eu vou seguir, então, por enquanto. Eu olho o caso de vocês com carinho depois da aula, pode ser? Ok? Vamos seguir, então. Guardem, então, o programa aí no bolso, né? Além do Matheus, quem mais rodou com sucesso o programa? Eu fiquei na dúvida se o João conseguiu ou não. Hoje a gente está com poucos alunos. Se alguém quiser tentar no Discord, eu vou lá. Peraí, deixa eu mandar o link. O João conseguiu. Beleza, foram 2, né? Porque senão vão dizer que o Matheus está puxando o meu saco, porque ele é meu aluno, e está dizendo que conseguiu, quando na verdade ele nem conseguiu, né? Mas o João também conseguiu, né? Thalia, você está muito quieta aí, agora que eu vi sua foto, né? Conseguiu rodar, Thalia? Né? Eu tinha esquecido que você estava aí, né? Agora que eu vi sua foto que eu lembrei, né? A Thalia, ó, no Linux todo roda, né? A Thalia não perde uma chance, né, de alfinetar.
Mas, Thalia, você tá só meio iniciada, tá? Você não pode falar muito não, porque, pelo que eu entendi, você roda Linux pela máquina virtual, entendeu? Então, rodar Linux pela máquina virtual, não tá, entendeu? Você ainda não terminou a sua iniciação, entendeu? Para você terminar a sua iniciação na seita do Linux, você tem que sair dessa máquina virtual aí, particionar seu HD e instalar, entendeu? Aí sim você vai poder tirar onda, entendeu? Né, o Carlos está dizendo, né, Linux roda tudo, só não roda jogo, né? Depende do jogo, né? Outro dia eu consegui rodar uns jogos antigos de MS-DOS que não rodam no Windows, né? Porque o Linux tem um emulador chamado Wine que né? Ele consegue rodar alguns programas do Windows, né? Dentro do Linux, né? E eu consegui, inclusive, rodar jogos de MS-DOS, né? Lá da década de 80 e 90, né? Enfim. Mas beleza, vamos seguir então. Seguimos então a vida, né? É, detalhe que jogos que nem funcionam no Windows, nas versões atuais do Windows, né? Mas que funcionavam em versões antigas, eu consegui rodar no Wine. Não Se, todos, al- né? E às vezes fica sem som. se Fala, alguém Matheus. quiser continuar tentando, eu tô lá no Discord. Matheus está lá no Discord, né, para tentar ajudar, mas de qualquer maneira a aula está terminando, né? Depois da aula a gente pode tentar ver isso com calma. Vamos fazer o seguinte, então, o objetivo da aula hoje era apresentar os dicionários, apresentar alguns exemplos, né? Esse exemplo aqui era só para vocês verem, né, como um dicionário pode ser útil, né? Se vocês conseguirem fazer o módulo request funcionar, quem não conseguiu ainda, eu tenho fé que vai conseguir. Se você pode fazer uma requisição para uma API e a API te retornar um dicionário com dados que podem ser úteis, né, numa aplicação qualquer que você faça, né? Você pode ter uma aplicação com CPF, uma aplicação que acessa lá o câmbio para saber qual é a cotação do dólar agora, tem uma aplicação que acessa lá os dados do Campeonato Brasileiro de 1978, né? Enfim, ou de 1987, né? Viva o Esporte Recife. Enfim, então, esse tipo de coisa pode ser bem interessante, né? Mas a aula de hoje, além dos dicionários, né, eu também tinha prometido a gente ver sobre o NumPy, né? A questão é que o tempo está terminando, então a gente não vai conseguir ver sobre o NumPy, mas aproveitando que eu já peguei esse gancho, vamos então todo mundo botar o NumPy para rodar, né? Vamos instalar o NumPy. E aí, para instalar o NumPy, vocês vão usar exatamente esses mesmos comandos, né? Vocês vão usar o pip. O que é o pip? O pip, ele é o gerenciador de pacotes do Python. E ele facilita a instalação dessas bibliotecas, né? Porque ele consegue checar dependências, ele consegue ver se você já tem uma versão mais atual ou menos atual, fazer, né, a atualização, se você já tem a versão para uma versão mais recente, né, por aí vai. Né? Então o pip ele é bem mão na roda com relação a isso, porque você consegue instalar os pacotes dando um comando só, né, na linha de comando. Né? Então os comandos para instalar no NumPy são esses aqui, né? Vou botar eles aqui agora, né? Trocar aqui pelo NumPy. Então, se você ainda não instalou o NumPy, conforme eu havia solicitado na última aula, você pode agora tentar rodar um desses 5 comandos, deve funcionar para você, eu tenho fé, né? Então, tenta a versão que funcionou com o request, né? Pelo menos para instalar o request, né? E aí você vai tentar usar essa mesma para fazer a instalação agora do NumPy, ok? Então, eu aqui no meu console, né, a versão que funcionaria para mim seria a segunda, né, ou a primeira, né? Aqui, topo, beleza, né? Então, eu viria aqui e colocaria, né, pip install, né, -u, e eu colocaria aqui agora que eu quero instalar um pacote NumPy, né? Só que no caso eu já tenho, né? Eu já tenho ele instalado. Ele provavelmente vai atualizar para uma versão mais recente. Olha, ele falou que encontrou a versão 1.18, né? E aqui ele baixou a 1.19. Né? Então ele instalou uma versão mais recente para mim. Né? Aqui ele está mostrando os alertas dizendo que a minha versão do pip está velha e que eu poderia atualizá-la, né? Deu até o comando para eu atualizar, mas como eu estou com preguiça, eu vou ignorar o alerta, entendeu? Até a coisa explodir, eu não puder mais lidar com isso, eu vou ficar com essa versão antiga mesmo. Beleza. Alguém não conseguiu instalar o NumPy, todo mundo conseguiu rodar com sucesso algum desses comandos. Quem já tinha instalado, né, seguindo o vídeo que eu tinha mandado, tá tranquilo, né? Beleza. Isso aqui é para quem não instalou o NumPy ainda. Né? Valeriana disse que deu certo. Pelo menos instalou, né? Resta saber se você vai conseguir usar ele, né? Ok?
Então, beleza, anota aí o comando que der certo para você, porque sempre que você precisar instalar alguma biblioteca no Python, você vai usar a versão que deu certo, né? No Windows, geralmente as versões que dão certo são essas aqui. São essas duas aqui, né? No Windows, geralmente são essas, né? No Linux, geralmente essas duas primeiras aqui, né? E se você está no Linux, usou essa versão aqui, se eu vou mandar os comandos depois, vou mandar não, você quer que mande? Posso botar aqui no bate-papo, né? Tá aí, ó. Vai ficar gravado na aula, né? Mas enfim. Geralmente essas duas versões. Uma coisa, essas duas versões aqui elas costumam funcionar no Linux, mas em algumas versões Linux, quando você coloca só pip, sem botar o pip3, ele vai fazer a instalação no Python 2, né? Então, de repente, Valeriana, se você fez a instalação por um desses dois comandos aqui, pode ser que ele tenha instalado o request lá no Python 2, entendeu? E não no Python 3. Então, de repente, para quem instalou usando só o pip e não conseguiu rodar, vale a pena tentar usar o comando pip3, né? E para quem instalou com essa versão aqui, só escrevendo Python, e pareceu que ele instalou, mas na hora de rodar não deu certo, vale a pena tentar essa versão aqui com Python 3, porque às vezes você pode ter tanto o Python 2 quanto o Python 3 instalados, e quando você só coloca Python, o sistema pode estar configurado para instalar por default na 2 e não na 3. Não é o meu caso, ele está configurado quando eu coloco só pip para ir no Python 3, mas é uma questão de configuração, né? Então, de repente pode ser esse o problema de alguns de vocês. Mas quem está no Windows provavelmente não está com esse problema, né? E, geralmente quem está no Windows só tem o Python 3, né? Não há uma razão para ter o Python 2, né? Enfim. Geralmente Linux, né, e Unix vem com as duas versões do Python. Beleza, né? Então você tenta lá então rapidinho, Valeriana, rodar o request agora, mas fazendo a instalação agora ou com pip3 ou com Python 3, né? Para ver se vai funcionar, beleza? E as outras pessoas que também não conseguiram, a mesma coisa, né? Fica aí a dica para quem estiver assistindo o vídeo, beleza? Computação é isso, a gente bate cabeça até a gente descobrir o problema, demora, entendeu? Às vezes é bom ter alguém mais experiente para ajudar. Isso quando a pessoa mais experiente não acaba atrapalhando mais que ajudando, né? Às vezes é o que a gente faz, né? Mas beleza. Então, beleza, isso aqui é para instalar o NumPy, tá? O NumPy é um pacote Python, abreviação de Numerical Python, né? Python numérico. É um pacote para computação numérica, né? Computação numérica, álgebra linear, né? Algumas pessoas devem estar aí com arrepio, deve ter gente aí que deve ter pulado da cadeira quando ouviu falando álgebra linear, né? Dado que as pessoas amam álgebra linear, não é verdade? Né? Então, Numerical Python é álgebra linear, computação numérica na veia, ok? É Python numérico, né? Onde você tem ali rotinas bem avançadas de computação numérica e álgebra linear e diversas outras coisas de computação científica muito interessantes de serem usadas, que facilitam muito o trabalho. Essa é a hora de você tirar a onda programando em Python, né? Então, só para dar um gostinho, eu vou... Otimização vai ter aqui? Não, Valeriana, não vai, infelizmente, né? Nossas aulas estão acabando e eu, particularmente, nunca trabalhei com nenhum pacote Python para otimização. Né? Com otimização, eu programo em C mesmo, em C++, acredite se quiser, né? Mas beleza, mas você vai gostar, né? Vamos seguir então. A gente ainda vai ter mais uma aula, né, onde eu vou poder destrinchar melhor o NumPy, só para a gente ficar com um gostinho nessa aula de agora, né, nessa aula agora do NumPy. Tendo instalado o NumPy, vocês vão abrir, né, ou a IDLE ou a tela preta do Python, né? Eu vou ficar aqui na tela preta mesmo, né? Pode ser na IDLE também, para rodar os comandos diretamente, né? E a gente vai aprender a fazer algumas manipulações com Python, né, com o NumPy. E a ideia é que o NumPy ele pode atuar como um substituto praticamente perfeito para o núcleo do MATLAB, vamos dizer assim. Então, para quem está acostumado a trabalhar com MATLAB, só consegue trabalhar com MATLAB porque o MATLAB facilita muito as operações com matrizes e álgebra linear, o NumPy vai salvar a sua vida, porque ele vai permitir você trabalhar também com álgebra linear e matrizes de maneira praticamente tão simples quanto o MATLAB, né? O NumPy é muito inspirado no MATLAB, sem você precisar pagar $2.500 pela licença do MATLAB, né? Beleza, né? Então, para saber se você conseguiu instalar, vamos tentar fazer o import do NumPy, né? Aqui, né?
import NumPy. Se você conseguir executar o import NumPy, né, opa, sem dar nenhum erro, é porque você conseguiu fazer a instalação, beleza? Aqui no caso, eu vou importar de um outro jeito, tá? Vou dar um import, mas eu vou renomear, porque senão, toda vez que eu quiser usar uma função do NumPy, eu vou ter que digitar NumPy.nome da função, NumPy.isso, NumPy.aquilo, NumPy.blá blá blá, NumPy. Não sei o que lá. Então, eu posso fazer a importação renomeando, né, o espaço de nome. Então, aqui eu estou fazendo o import NumPy como NP. Então, ao invés de eu digitar as funções do NumPy como NumPy.função, eu agora vou digitar NP.função. É como se eu desse um apelido. Dei um apelido para o NumPy. Agora eu posso me referir aos elementos do NumPy como NP, ao invés de precisar digitar NumPy. Isso porque NumPy é um nome grande demais. Entenderam? Tá certo. Então vamos lá. Para trabalhar com matrizes, o NumPy ele tem dois tipos de dados. Ele tem o tipo matrix e ele tem o tipo array, né? Então você tem a classe np.array e np.matrix, né? np.array, ó, ele vai dizer, né? É uma classe que é definida lá no NumPy. E você tem a classe np.matrix. Você pode dar um help lá, se você quiser ver. Né, ver, tipo assim, os métodos, as funções lá, tanto do NumPy quanto do np.array e np.matrix, né? Aqui no caso, né, o np.array ele vai gerar um objeto array ainda, né? Então existe uma função array para gerar um objeto array, mas existe realmente a classe para array, né? E a ideia é que o NumPy você tem objetos onde você já tem ali explícita a ideia da matriz. Você já tem ali uma matriz para você trabalhar, entenderam? E isso muda tudo, né? Você já tem uma matriz para trabalhar. Né? E qual é a diferença do array para o matrix? A diferença do array para o matrix é que o matrix ele trabalha com matrizes da maneira como a gente está habituado a ver na escola. Né? Então você tem uma matriz bidimensional com linhas e colunas. Né? E o array, você pode ter matrizes de qualquer... É uma matriz de qualquer dimensão. Não é uma matriz que só tem linha e coluna. Você pode, por exemplo, ter linha, coluna e profundidade. Uma matriz de 3 dimensões. Já pensaram nisso? Uma matriz de 3 dimensões? Vou abrir o meu navegador aqui para ver se eu acho uma imagem, né? Matriz 3 dimensões, né? Então, aqui tem uma imagem aqui, que eu nem sei de quem é, né? Estou abrindo aqui no navegador, mas é como se você tivesse um cubo matricial, entendeu? Então, na matriz você tem a linha, né? Você tem aqui a linha, tem a coluna, mas você ainda pode ter uma profundidade. É como se você tivesse um cubo, onde cada um desses quadradinhos aqui tem um coeficiente da matriz. Ao invés dela só ter linha e coluna, você tem um cubo matricial, deu para entender? A matriz dimensional, ela só tem linha e coluna. Né? Mas você pode pensar em matrizes com 3 dimensões, linha, coluna e profundidade. Né? Aqui um exemplo de matriz, né? Você tem linha, coluna e a profundidade. Você pode ter matrizes de 4 dimensões, 5, 6, 7, 8. Né? Então a ideia é que o array NumPy ele vai lidar com matrizes de qualquer dimensão. E o matrix, né, são as matrizes que a gente está mais habituado a ver na escola. Só tem 2 dimensões, linhas e colunas. Isso. Entenderam? Só que a classe Matrix ela é vantajosa porque muitas operações de álgebra linear estão definidas só para matriz, né? Só para matriz com linha e coluna. Então, sempre que possível, a gente trabalha com a matriz de linha e coluna, né? A não ser que você está num contexto em que você realmente precisa de uma matriz que precisa de mais de 2 índices. Aí você vai trabalhar com array. Mas geralmente a gente fica com o tipo Matrix, né? Que ele resolve os nossos problemas. Então vamos lá, sem blá blá blá, né? Vou criar aqui uma variável A que vai representar uma matriz, né? Então eu vou usar o construtor np.matrix, né? Que eu quero gerar uma matriz. E a minha matriz, eu quero gerar uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, né? Na primeira linha, eu quero que tenha o número 1, 2. Na segunda linha, 3 e 4. Eu quero gerar a matriz 1, 2, 3, 4. Ok? Gerei. Então, se eu pedir para ver o A, ele vai me mostrar, ó, A, matrix, né? É uma matriz, né, em que na primeira linha eu tenho os coeficientes 1 e 2, na segunda linha eu tenho os coeficientes 3 e 4. Deu para entender? Observa que ele até pulou linha, né? Ele já pulou para a linha de baixo, né? Se você estivesse trabalhando na matriz como lista de lista, já não poderia. Se você der um print A, né, ele já vai mostrar no formato mais parecido, né? Mais parecido ainda com matriz, né? Ó, tem uma matriz aqui, que a primeira linha eu tenho os números 1 e 2, na segunda linha os números 3 e 4. Ok?
né? Então, essa aqui seria a introdução para o NumPy, né? A gente vai destrinchar o NumPy melhor, né, na próxima aula, mas só para deixar vocês com um gostinho, né? Vamos supor que eu quisesse multiplicar todos os elementos dessa matriz por 10. Como é que eu poderia fazer para multiplicar os elementos por 10? O que eu teria que fazer para multiplicar cada elemento aqui por 10? Quem pode me dizer, por favor? A Anne está dizendo, né? A vezes 10. Posso fazer isso? Se eu fizer A vezes 10, ele vai pegar cada elemento aqui do A e multiplicar por 10? Né? A Valeriana disse que vai, né? Então deve estar certo, né? Vamos lá. Então, se eu pegar A vezes 10, né, ele vai gerar para mim uma outra matriz com todos os elementos multiplicados por 10, né? Olha a facilidade, né? Então, se eu preciso gerar uma matriz B, né, como sendo 10 vezes, né, os elementos da matriz A, é só fazer isso. B igual a 10 vezes A. E a minha matriz B, então, ela tem todos os elementos multiplicados por 10. Vocês conseguem pensar o trabalho que ia dar fazer isso em C? Essa operação que eu fiz em uma linha, só fazendo B igual a 10 vezes A? Né? O que eu ia ter que fazer em C? Né? Eu ia ter que fazer um for para percorrer as linhas, um for para percorrer as colunas, percorrer cada elemento individualmente da matriz e ir multiplicando por 10. Né? Mas aqui, o tipo matrix do NumPy já está implícito que ele representa uma matriz. Então, já está definida a operação de multiplicação. Né? Você pode fazer 10 vezes A, ele vai entender que é para pegar cada elemento aqui e multiplicar por 10. Né? Olha como é fácil trabalhar com matriz. Né? Que é exatamente a maneira como você faria se estivesse trabalhando lá no MATLAB. Ok? Mas isso a gente vai deixar para os próximos episódios, tá? São cenas aí para os próximos episódios. Na verdade, é o próximo episódio, né? Porque a gente só tem mais uma aula, né? Gostaria muito de contar com a participação de vocês aí nessa última aula, que a gente vai ver sobre o NumPy mais a fundo. E a gente então vai encerrar por aqui e vamos aguardar então essa aula de NumPy vai ser bacana porque a gente vai aprender a trabalhar com matrizes, né? Vai fazer operações com matrizes. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula aí. Tudo de bom para vocês, galera.